Então a gente vai hoje para nossa já terceira aula, né, de forma virtual, de forma online aí, né, devido a toda essa pandemia que a gente nem sabe quando vai acabar aí, pra gente voltar para a escola, né, para nossa rotina, para nossa vida normal. Olha, falar para vocês que eu tô morrendo de saudade, a gente cansa tudo, mas tô morrendo de saudade da loucura aí de ficar correndo de uma escola para outra, levantar cedo, pegar trânsito, né? Já tá fazendo falta já, tá bom? Então, pra gente terminar esse módulo aí, né, objetos para o futuro, esse módulo 3 aí, tá? A gente vai falar sobre a questão do consumismo, tá? Que os artistas também, né, na arte, eles vão expressar, eles vão falar sobre esse consumismo, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é consumismo, né? Todos nós temos esse defeito aí, né, de consumir, de comprar, né, de querer, de ter as coisas. E muitas vezes a gente acaba até comprando sem a necessidade, né? Muitas vezes aquela coisa não é necessária, tá? Mas a gente acaba adquirindo esse produto. Então, em si, o que é o consumismo, tá? É o hábito de se adquirir, né, bens ou serviços que muitas vezes não é necessário na nossa vida naquele momento. Às vezes a gente pode passar um tempo sem ele, a gente até precisar, mas não naquele momento, a gente poderia esperar mais um pouco. E a gente recebe uma influência. Quem que é, né? De quem a gente recebe essa influência para a gente consumir, tá? Esses produtos aí. A sociedade em si, né? Tá? Elas vão estimular, o meio que a gente vive vai estimular esse nosso consumo. Então aí, após a Segunda Guerra Mundial, qual era o movimento artístico que estava em auge naquela época? O expressionismo. Todo mundo já viu lá, né? Edward Munch, tá? Que vai mostrar lá aquele quadro, por exemplo, do Grito, tá? Que vai mostrar o quê? O sentimento, né? As emoções das pessoas. Então, é característica dessa época aí, logo depois da Segunda Guerra, esse movimento artístico chamado expressionismo. E ele fazia o quê? Denúncias sociais, porque logo depois da Segunda Guerra, né, a gente vai ver muito essa questão dos movimentos artísticos, do expressionismo, fazer denúncia social. Buscava mostrar, né, emoções, sentimentos, que eu acabei de falar para vocês, que é o quadro, né, símbolo máximo do expressionismo, que é o Eduardo Motti, que vai simbolizar ali a angústia, né, ver com aquela cara que ele está fazendo ali, aquela imagem, tá bom? Aí a gente vai ver no final da década de 50, né, que o consumismo ele vai tornar tema na arte. Então, os artistas vão, né, através das suas obras, através das suas esculturas, através das pinturas, né, através das instalações artísticas, falar sobre esse consumismo. E um movimento artístico que falava desse consumismo, fazia críticas a esse excesso de consumismo, é o pop art, tá? Então, acho que todo mundo já ouviu falar aí desse movimento artístico chamado pop art, tá bom? E aí, ele questionava muito essa questão do consumo, tá? E ele falava muito em si da vida dos americanos, né? Porque os americanos, vocês sabem que eles são grandes consumistas aí, apesar que nós brasileiros também estamos. Então, desde a década de 50, essa matéria aí falar do consumismo tem sido tema na arte, os artistas vão falar, né, desse consumismo, tá? E a gente tem essa mania de consumir, mas é influenciado por quem? Alguém faz, né? Alguém estimula essa vontade da gente comprar, da gente adquirir bens, da gente adquirir serviços. É através da indústria e da publicidade. Então, eu, né, tenho uma indústria, eu fabrico, eu tenho um produto. O que eu faço? Para as pessoas poderem consumir esse meu produto. Eu vou lá, contrato uma agência de publicidade, né, que vai fazer uma propaganda, tá, estimulando para as pessoas adquirirem esse produto, tá. E esse produto sempre traz a alusão de felicidade, de bem-estar. Hoje é proibido a propaganda de cigarro, mas antigamente fazia propaganda de cigarro na TV. E as propagandas vinham com mulheres bonitas, né? Eu lembro do Marlboro, o homem andava num campo, num lugar muito bonito, em cima de um cavalo. E esse homem até, essa pessoa que fazia essa propaganda do cigarro e do Marlboro, ele morreu de câncer no pulmão, tá? Então, mesmo produtos que não fazem bem para a nossa saúde,
lá na propaganda eles dão aquela ilusão de bem-estar, de felicidade. Então a gente vê a propaganda da Coca-Cola, vê como que as propagandas da Coca são bem animadas, né? As propagandas do McDonald's, tá? Então a gente sabe que esses produtos, né, o excesso de consumo desses produtos é prejudicial à nossa saúde. Só que lá nas campanhas publicitárias sempre passa a sensação de bem-estar, de leveza, de coisa boa, de coisa gostosa, né? Jamais eles vão falar que isso vai te causar um mal à saúde, né? E eu já tinha explicado para vocês, esse negócio da gente consumir muito, o que acontece? Consumindo muito, aumenta-se o excesso de poluição, a grande quantidade de lixo, tá? Então, muitos artistas estão ligados aí ao pop art, né? E vão levar como os artistas do pop art, né? Que eles têm em si em mente essa questão do consumismo. As pessoas, quanto mais consomem, né, mais lixo produz. De repente, o que tá consumindo está prejudicando a saúde, tá? Então, artistas em diferentes épocas, em diferentes contextos, apontam, né, essa questão do exagero ao consumo de produtos, tá? Então, a gente vai ver nessa imagem aqui da apostila, né, é um artista pop, lá do pop art, Richard Hamilton, acho que é assim que pronuncia, né? Com a sua colagem. Então, isso aqui é um estilo de arte com colagem, tá? Ele ironizava, ele fez uma ironia, né? As chegadas dos eletrodomésticos. Então, lá depois da Segunda Guerra Mundial, começa-se a Revolução Industrial, né? Muitas empresas, muitas indústrias fabricando os utensílios para casa, tá? Então, a gente vai ver aí, né? Os objetos, tá? E a gente vai ver a imagem desse cara. O que passava, né? O culto da beleza, representando, né, o primórdio do corpo modelado, o corpo que é conseguido através de academia, de ginásticas, de produtos, de suplementos, né? As tatuagens decorativas, né? A casa aí era visualizada pelo artista como um complemento de uma espécie, uma apologia ao consumo de massa. Então, nessa imagem, é essa apologia que ele fazia ao consumo, ao excesso de consumo, tá? Seja de bens, né, para a beleza, seja de produtos para o lar. Então, a gente vai ver aí de objetos, né, televisão, a gente vai ver a história em quadrinhos, aí feito colagem, tá? Tudo temas relacionados à indústria, certo? Então, quando o Richard fez essa colagem aí, ele foi de uma forma irônica, né, ao excesso de consumismo e logo depois da Revolução Industrial. Depois, né, a fotografia do artista Gursky, né, mostra a imensa realidade do quê? Dos produtos nas gôndolas, tá? Então, vocês vão ver aí, né, vou estar mostrando a imagem para vocês, as gôndolas dos supermercados, né? Como que a gente vai no supermercado, como que esses produtos são organizados? Eles são organizados de forma estratégica para a gente consumir. Então, repare que quando você vai lá na seção de macarrão, tem o macarrão, do lado já tem o molho, já tem o queijo, tudo ali próximo, tudo perto. Como essas gôndolas são organizadas de forma estratégica, né? As guloseimas são colocadas numa altura da vista do teu olhar, que você não precisa levantar, numa altura que fica mais fácil para as crianças pegarem, né? Então, essas gôndolas são organizadas de maneira para atrair a gente a consumir, né? Eu costumo falar do corredor da morte das lojas americanas. Quem nunca, né, entrou lá naquele corredor que você fica esperando para pagar ali, aquela fila, né? Você olha de um lado, um produto, uma guloseima, olha do outro, é outra guloseima, e você fica ali. Às vezes, com o tempo que você fica esperando ali, né, acaba te levando a influenciar você pegar os produtos que está ali. Que de repente você entrou na loja para comprar um determinado produto, mas a disposição daqueles produtos te deixa tão ali assim que você acaba, né, pegando esses produtos sem necessidade, tá bom? Então, nessa fotografia aí que o artista fez, né, vai enfatizando como é o abastecimento nessa casa, como que a gente adquire esses produtos para abastecer em si a nossa casa, tá? Tem um filme brasileiro chamado 199, tá? Então, é um supermercado que vende palavras, tá? Eu vou deixar o link para vocês verem. É um videozinho bem curto, né? Que vai falar desse filme, né?
ele aponta o poder da publicidade, da propaganda, né? A satisfação do desejo que a propaganda, né, faz, ela tem esse poder de persuadir. Então, vocês vão ver nesse vídeo, né, o que é o supermercado que vende palavras, tá? Então, a satisfação, né, de desejos, né, por meio do consumo. Por quê? Porque quando você consome um produto, você satisfaz um desejo, certo? Então, esses artistas, né, têm o objetivo de levar a gente a refletir sobre o excesso de consumismo, tá? E o público mais vulnerável à propaganda são os jovens, né? Que de repente vão adquirir um status, vão adquirir um celular, né, os iPhones aí da vida, porque é um status, nossa, é chique, nossa, ele tem um iPhone, um tênis de marca, né, um Nike, certo? Uma camiseta de marca. Isso é status entre os amigos, eles terem esse objeto, tá? Então, o público mais vulnerável aí são os adolescentes, com essa questão de moda, de você estar em evidência entre os amigos por você ter aquele produto, por você ter um iPhone, porque por você ter um tênis Nike, por você estar com uma camiseta de marca, uma mochila de marca, né? Uma calça de marca. Então, você vai se sobressair entre os demais amigos aí, tá bom? E aí, o que os artistas vêm para falar, né? Que esse excesso de consumismo, tá? Sempre vai causar problemas ambientais, né? E sociais que são até irreversíveis. Lembra que eu mostrei para vocês lá daqueles albatrozes mortos, né? Que aquilo lá não era uma montagem, é uma coisa real. O excesso de consumismo de produto das pessoas, né? De plástico, de embalagem, e a forma como as pessoas descartam de forma inconsciente esses produtos, né? Que prejudica em si a natureza, o nosso meio ambiente, né? O nosso futuro quanto à questão de ar, questão de água, tá? Então, esse tema de poluição, esses temas de consumismo sempre vão estar presentes na arte, né? Porque muita gente fala assim, pra que arte, né? Mas a arte serve, às vezes, muitas vezes, para levar a gente a refletir sobre muitos temas, tá? Então, nesse módulo aí, o objetivo era desse módulo, né? Levar a gente a pensar sobre o excesso de consumismo, como a forma que a gente poderia reciclar, reutilizar os objetos. Então, a gente vai ver artistas que vão construir, pessoas que vão conseguir sobreviver através da reciclagem, né? Que a gente viu lá a reciclagem do couro do peixe, onde eles fazem, né, objetos que possam ser vendidos. Então, imagina um povo que vive pelo meio dessa reciclagem, de construir, de fazer esses objetos para vender, que seria um meio de subsistência, um meio de sobrevivência deles, tá? Então, nesse módulo foi abordado isso aí, essa questão dos 3 R's, né? Do reutilizar, do reciclar, né? Certo? Da reciclagem, tá? Que a gente tem que pôr na nossa mente que isso é importante. A questão, né, da publicidade, a questão das indústrias que tem esse poder de persuasão de fazer a gente consumir determinados produtos. Então, os meios de comunicação de massa que impõem a gente, né, status relacionado a determinados produtos. Então, se você tem esse determinado produto, você tem um status, você tem dinheiro, certo? Então, a gente fecha esse módulo aí, tá? E tomara que levou um pouquinho a vocês pensarem sobre a maneira de como vocês descartam o lixo, né? A questão de se diminuir um pouco, né? O descarte desse lixo, certo? Então, a gente termina esse módulo, tá? E para a próxima semana a gente começa, então, o módulo 4, tá? E eu vou deixar uma atividadezinha para vocês fazer descrita aí, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Beijos e até a próxima.